O sangue, à primeira vista, parece tão simples, não é? Mas, na verdade, em cada gotinha existe um código secreto. Um código que literalmente pode significar a diferença entre a vida e a morte. Hoje, a gente vai decifrar esse código. Essa é a nossa introdução à imunohematologia. Um conhecimento que, para quem atua em análises clínicas, é absolutamente essencial. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com o mistério que deu origem a tudo. Depois, vamos conhecer os protagonistas dessa história. Vamos decodificar os sistemas ABO e RH, entender as regras das transfusões e, no final, analisar um caso clínico que mostra o impacto disso tudo na vida real. Prontos? Então vamos lá. Então, para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender a pergunta que começou tudo isso, o grande mistério que precisava desesperadamente ser resolvido. Parem para imaginar a situação. Um procedimento que para uma pessoa era salvação e para outra uma sentença de morte. Por séculos, fazer uma transfusão era uma aposta muito perigosa. Isso só começou a mudar quando a ciência encontrou as primeiras pistas desse tal código secreto do sangue. E aqui estão os momentos-chave. Em 1900, Karl Landsteiner nos deu as primeiras letras desse alfabeto, A, B e O. Pouco tempo depois, o grupo AB foi descoberto. E lá em 1940, o fator RH. Essas três descobertas foram gigantescas. Elas transformaram a tal aposta em ciência e criaram as bases para tudo que a gente faz hoje em dia com segurança. Certo. Agora que já vimos a história, vamos para o laboratório. A gente precisa entender os dois personagens principais dessa interação, os antígenos e os anticorpos. É a relação entre eles que define tudo. Pensem nisso como um sistema de chave e fechadura. Essa analogia do crachá e do guarda é perfeita. O antígeno, ou aglutinogênio, ele funciona como um crachá de identificação que fica ali bem na superfície da hemácia. Já o anticorpo, a aglutinogina, é como um guarda de segurança patrulhando o plasma, sempre de olho procurando por qualquer crachá que ele não reconheça como da casa. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece quando o guarda encontra um invasor? Bom, acontece uma reação de defesa. É exatamente essa reação que a gente vai procurar na lâmina do microscópio para conseguir determinar um tipo sanguíneo. O anticorpo é interessante. Ele tem vários braços. Então ele se liga a um crachá, ou seja, um antígeno, numa hemácia, e com outro braço ele se liga em outra hemácia. Ele age como uma ponte, sabe? E isso cria um agrupamento visível de células, um processo que a gente chama de aglutinação. Quando são hemácias, é a hemaglutinação. E é essa reação visível que nos dá a resposta no laboratório. Ok, então no fim das contas, tudo se resume a qual crachá na hemácia e qual guarda no plasma. Com essa base, vamos agora decodificar os dois sistemas mais importantes na nossa prática clínica, o ABO e o RH. A lógica do sistema ABO é muito elegante, é a lei de Landsteiner. Um indivíduo nunca vai ter o anticorpo, o guarda, contra o seu próprio antígeno, o seu crachá. Faz todo sentido, né? Olhem só a tabela. Quem tem o crachá A tem o guarda anti-B. Quem tem o crachá B tem o guarda anti-A. O tipo O, que não tem crachá, tem os dois guardas. E o AB, que tem os dois crachás, não pode ter nenhum guarda, senão ele se auto-atacaria. Simples assim. Essa imagem ajuda muito a gente a visualizar isso. Pensem em cada hemácia com diferentes marcadores na superfície. O círculo pode ser o antígeno A, o triângulo pode ser o B e o quadrado o RH. A combinação desses marcadores é o que vai definir o tipo sanguíneo completo de uma pessoa. Bom, além do ABO, o segundo sistema mais importante é o RH. Ele é até mais simples, porque se baseia principalmente em um único crachá, o antígeno D. Tem esse antígeno, é RH positivo. Não tem, é RH negativo. E um detalhe que é crucial, o antígeno D é o que a gente chama de altamente imunogênico. Isso quer dizer que o corpo o reconhece como estranho muito facilmente e cria uma resposta imune bem forte contra ele. E essa distribuição na população é bem importante de se ter em mente. Como a gente vê aqui, a grande maioria das pessoas, cerca de 85% na população caucasiana, é RH positiva. Os outros 15% são RH negativos, uma minoria. E é essa diferença que pode gerar problemas clínicos sérios, como a gente vai ver logo mais. Certo? Já entendemos a teoria dos crachás e dos guardas. Mas, e daí? Qual é a aplicação prática? O ponto crucial é justamente este. Como a gente usa esse conhecimento para fazer transfusões de sangue seguras e, claro, salvar vidas.
A regra de ouro é bem simples. Os crachás do sangue doado não podem, de jeito nenhum, encontrar os guardas que os reconheçam como inimigos no sangue de quem está recebendo. Se esse encontro acontece, temos aquela reação de aglutinação acontecendo dentro das veias do paciente. E isso, infelizmente, pode ser fatal. Essa regra básica acaba criando dois papéis bem especiais. O famoso doador universal é o O negativo. Por quê? Porque as hemácias deles são lisas, não tem nenhum crachá A, B ou D para alarmar os guardas de ninguém. E do outro lado da moeda, o receptor universal é o AB positivo. Por quê? Porque o plasma dele não tem nenhum guarda anti-A, anti-B ou anti-D para atacar o sangue que chegar. Então, resumindo as regras do jogo, a primeira é a fundamental. Os antígenos do doador não podem reagir com os anticorpos do receptor. Ponto. Para o sistema RH, a regra é: quem é positivo pode receber tanto de positivo quanto de negativo. Mas quem é RH negativo só deve receber sangue RH negativo. Para quê? Para evitar criar o guarda anti-D num processo que a gente chama de sensibilização. E é sobre isso que vamos falar agora. Para fechar com chave de ouro, vamos aplicar todo esse conhecimento num dos cenários mais críticos e clássicos da imunematologia, onde um erro pode afetar duas vidas: a incompatibilidade R entre a mãe e o feto, que causa a doença hemolítica perinatal. O problema todo começa aqui. Uma mãe que é RH negativo, ou seja, não tem o crachá D, está gerando um bebê RH positivo que herdou o gene do pai e, portanto, tem o tal do crachá D. Na primeira gravidez, geralmente o bebê nasce sem problemas. O perigo, na verdade, começa no parto. Durante o nascimento, um pouquinho do sangue do bebê, que é RH positivo, pode entrar na circulação da mãe, que é RH-. O sistema imune da mãe, então, olha aquele crachá D, não o reconhece e pensa: opa, isso aqui é estranho. E aí começa a produzir os guardas específicos contra ele, os anticorpos anti-D. A mãe agora está sensibilizada. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Na segunda gestação de um bebê RH positivo, o corpo da mãe já tem uma memória imune. Os guardas, os anticorpos anti-D, já estão prontos para agir. E esses anticorpos são de uma classe, a IgG, que é pequeno o suficiente para atravessar a barreira da placenta, chegar até o feto e começar a atacar e destruir as hemácias dele. Esse processo de destruição é o que a gente chama de hemólise. E esse ataque ao sangue do feto é devastador. A destruição das hemácias causa uma anemia muito profunda. O excesso de bilirrubina, que é um subproduto das hemácias destruídas, causa icterícia e pode levar a danos cerebrais permanentes. Em casos mais graves, pode até causar insuficiência cardíaca. O nome técnico para essa condição toda é eritroblastose fetal. Felizmente, a ciência nos deu uma solução brilhante, que a gente conhece como vacina anti-RH. É uma injeção de imunoglobulina anti-D que a mãe recebe em até 72 horas depois do parto. Esses anticorpos que são injetados agem como um esquadrão de limpeza. Eles encontram e destroem qualquer hemácia do bebê que tenha entrado na circulação da mãe, antes mesmo que o sistema imune dela perceba e comece a produzir os seus próprios guardas. Assim ela não fica sensibilizada e a próxima gestação fica segura. E isso tudo nos traz de volta para o laboratório, para a bancada. A prevenção dessa doença tão grave depende de uma única coisa: a tipagem sanguínea correta da mãe. Um erro ali, um simples erro, tem consequências reais e gigantescas. Então fica aqui a reflexão. Por trás de cada tubo de amostra existe uma história, existe uma vida. Em imunematologia, a precisão, ela não é uma meta, ela é a única opção.